quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor. Eu quero falar um pouquinho aqui sobre um assunto muito importante que muitas pessoas estão aí com dúvidas, né? Eu quero tirar de você agora essas dúvidas através da palavra de Deus, a Bíblia. Falar um pouquinho aqui sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo. A Bíblia diz, Jesus mesmo falou, que não tem pecado aqueles que blasfemar contra o Espírito Santo de Deus. E muitas pessoas estão até preocupadas, será que eu pequei? Será que eu pequei contra o Espírito Santo? Já não tem mais perdão? Tem muitas coisas aí que é errado, que o inimigo lhe joga seta dizendo que você pecou, mas eu vou explicar direitinho, porque eu tenho buscado a Deus e o Senhor Jesus tem me confirmado pela palavra e pela experiência. Primeiro eu quero ler aqui, que se encontra no livro de Mateus, capítulo 12, 31, tá bom? Portanto, eu vos digo que todo o pecado em blasfêmia, né, aqueles que blasfêmia, se perdoará aos homens, né? Mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoado aos homens. De novo. Vou repetir de novo para vocês entenderem, tá bom? Porque esse óculos aqui está vencido, quase vencido, não consigo ler direito. Portanto, eu vos digo, todo o pecado e blasfêmia se é perdoado aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoado aos homens. Mateus 12, 31. Vai começando por aí, né? Sabemos que Jesus falou, mas por que Jesus falou esse assunto, né? Por que ele verdadeiramente falou para aqueles homens, fariseus e saduceus? Tem dois tipos de blasfêmias, né? Eu tenho uma blasfêmia que muitas pessoas talvez não vai concordar comigo aí, né? Vão ficar, e principalmente os teólogos, né? Esses teólogos aí vão se levantar contra mim e muitos não vão gostar e outros vão me apoiar. Por quê? Quem estiver no Espírito de Deus vai entender o que eu vou falar. Porque a Bíblia diz que o Senhor, ele revelou aos pequeninos, né? E os grandes, eles confundiu todos eles, porque os grandes não se arrependeram dos seus pecados, e é por isso que eles ficam confusos. E até blasfêmia contra o Espírito Santo. Então eu vou explicar direitinho aqui. Jesus, quando estava na terra, ele falou esse assunto. Por quê que ele falou sobre esse assunto? Porque os fariseus e os saduceus não acreditavam que o Espírito Santo estava usando Jesus para falar, né, para eles a verdade. Então, Jesus mesmo sabendo, como ele é o próprio Deus, sabendo, né, no futuro, que muitos iam se corromper, ia cair nas mãos do inimigo, tem muitas pessoas que já nasceram para a perdição, como Judas Iscariotes, né? Nasceram para a perdição, porque não acreditaram que Jesus falou. Judas Iscariotes estava com Jesus, mas verdadeiramente a palavra de Deus nunca entrou na vida dele, o Espírito Santo nunca entrou na vida dele. Então, quando a pessoa não aceita a correção, a verdadeira doutrina, a palavra de Deus, rejeitou o Espírito Santo que inspirou a Bíblia, deu inspiração para todos aqueles que davam lugar a ele, aos profetas e outros apóstolos e outros irmãos que deram lugar ao Espírito Santo. Então ele começou a revelar a verdade para essas pessoas, dizendo que aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão. Mas qual o significado da blasfêmia? Eu vou ler aqui primeiro aqui no livro de 1 Coríntios, capítulo 3, 16 e 17. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Qual o significado? O templo de Deus é o teu coração, é a tua vida, né? Se você abrir a boca, que a Bíblia diz que quem contamina o homem e blasfema contra o Espírito Santo é o que fala pela boca. Não é o que entra, é o que sai. Jesus disse que os fariseus, os saduceus, quando estavam ali
né, debatendo o mestre, ele mesmo falou: quem contamina o homem é o que sai, né? Porque se ele recebeu no coração, saiu pela boca, porque ele desejou e não concordou com a palavra de Deus, que é o Espírito Santo, né? Que é, a Bíblia fala que é o último da Trindade, não é verdade? Então, eu pedi muito ao Senhor esses anos todos, né? Porque muitas pessoas pensam que blasfemaram contra o Espírito Santo, porque o diabo jogou certo na mente: ó, você blasfemou contra o Espírito Santo, você não tem mais jeito, você está condenado. Isso é mentira. Você está entendendo? Então, vocês que estão com dúvida aí, o Espírito Santo, ele só é blasfemado contra ele, é aqueles que desconcordam com a palavra de Deus, aqueles que blasfemam, dizendo que isso aqui não é pecado, que a Bíblia diz que a gente pode ficar, aceitou Jesus, pode ficar à vontade, entendeu? Jesus já salvou, já deu sacrifício por nós, não precisa guardar doutrina, né? Não precisa guardar o que está escrito aqui, porque Jesus só quer o coração, Jesus só quer, entendeu? A nossa alma, nosso corpo, nosso espírito, mas nós podemos fazer o que quiser. E se assim, andar como qualquer pessoa, como um ímpio anda aí. Então eles colocam no coração, na mente, e pensando que Jesus, aliás, o Espírito Santo vai concordar. Porque se a Bíblia é inspirada pelo Espírito Santo, Deus usou os homens para escrever, que o Espírito Santo usou, né, como os apóstolos aí, os profetas. Então, se o Espírito Santo falou que é pecado, né, que isso é pecado, é como sempre eu digo no meu sermão, que Jesus nunca foi, na Bíblia Sagrada fala que não pode usar cabelo grande, né? Não pode usar a mulher cabelo curto, cortar o cabelo, andar igual o homem. Mulher pintar as unhas, porque Deus não fez da Eva de pintura nenhuma, nem brinco nenhum. Quem colocou foi a vaidade, foi o mundo, foi o diabo lá fora, que pegou elas, né? Essas mulheres aí. Então o que acontece? O inimigo vai, distorce, né? Usa o pastor que concorda com essa orgia, né? Com essa mentira, que o Espírito Santo falou uma coisa e desconcordou daquilo que o verdadeiro profeta fala. Então eles levantaram, né? Como sacerdote, como aqueles homens lá, os fariseus, os saduceus, se levantou contra Jesus. Ele falou assim: aquele que blasfemar contra o pai, contra o filho, será perdoado, né? Aqueles que blasfemar contra os homens será perdoado, mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão nem no presente, aliás, nem no presente, nem no futuro, né? Não tem perdão. Sabe quem são essas pessoas, irmãos, que não é perdoado? São aquelas pessoas que não aceitam a verdade da Bíblia, que o Espírito Santo inspirou essa Bíblia aqui para salvação, e eles não acreditaram e botaram muitas pessoas, talvez que estão no banco dessa igreja, né, dessa porta larga aí, talvez eles estão ali porque estão só ouvindo os falsos profetas, mas eles não examinam as escrituras. Elas não examinam as escrituras, por isso que muitos estão cegos dentro das igrejas. Não estou dizendo que todos aí vão ser condenados, porque blasfemaram contra o Espírito Santo, mas quem blasfemou foi aqueles que colocaram a doutrina sem ser da Bíblia. Eles distorceram a palavra de Deus, eles pisaram em cima da palavra do Senhor, não concordaram com o Espírito Santo, porque o Espírito Santo inspirou a Bíblia. Está entendendo? E eu quero dizer para vocês, minha irmã, a blasfêmia com o Espírito Santo tem dois tipos. Tem isso aí, né, que desfaz da palavra, nasceram para perdição, nasceram para enganar as pessoas dentro da igreja, dizendo que isso não faz mal, já blasfemaram com o Espírito Santo, porque nunca eles vão se arrepender que nasceram para perdição. Mas essas pessoas que estão ouvindo aí, ainda tem chance de sair de lá, né, para procurar um pastor que prega a verdade, uma igreja que prega a doutrina. Aí sim, Deus vai perdoar, porque eles não blasfemaram, porque eles não falaram nada, eles estão só ouvindo lá e aprendendo com esses falsos profetas. Mas ainda há tempo de sair e você conhecer a verdade, a verdadeira palavra, que é a Bíblia, que é o Espírito Santo que inspirou aqui, ó, o livro, né? Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Então, nós somos o templo do Espírito Santo. Se você blasfemar contra a palavra e o Espírito Santo está na tua vida, se você dizer que tem nada a ver, que pode fazer isso, pode ir para as praias, pode pintar os lábios de batom, pode cortar cabelo, pode pintar cabelo, pode assistir novela, assistir filmes, pode participar com isso aí, que não é pecado não. Então você já blasfemou contra o Espírito Santo naquele momento, porque você não vai ter mais arrependimento, porque você nasceu para enganar as pessoas, né?
Eu estou falando aqui mais para pastores e obreiros, né? E aqueles que estão dando corda e acreditando, porque não tem arrependimento, porque o próprio Senhor já entregou a imundícia, né? Já entregou o pecado. Romanos capítulo 1 e 26, lá diz que o Senhor entregou, né, essas pessoas para o pecado. Então, porque não quiseram conhecer a palavra verdadeira, que é o Espírito Santo, né, que não pode ser blasfemado, né? É a palavra de Deus. Está entendendo, amados irmãos? Talvez muitos não vão entender nada, porque eu estou falando, como diz assim, da língua dos anjos. E quem está na carne e quem vive no erro não vai aceitar esta teologia, né, da Bíblia que eu estou falando aqui agora. Porque eu não tenho a teologia humana de homens, mas da Bíblia. Eu aprendi pela Bíblia e pelos homens santos que me ensinaram a verdade. Então, se vós são o templo do Espírito Santo, se você destruir o templo do Espírito Santo, você está condenado ao inferno para todo sempre, né? Porque quando a pessoa desfaz aquilo que aprendeu, aquilo que Deus ensinou, que o Espírito Santo ensinou, não pode fazer isso, você faz e não acredita no verdadeiro profeta, então você já blasfemou com o Espírito Santo, nunca mais você vai voltar para trás como antes, né? Porque quando tem pessoas que aceitam Jesus como Salvador, né? No começo dos 2 anos, 3 anos, é uma bênção. Depois começa a entrar heresias, né? Do engano, dizendo que isso aqui não faz mal, desfazendo aquilo que o Espírito Santo deixou. Está entendendo? Vocês estão entendendo? É isso que eu quero deixar para vocês. Mas antes daqui, para acabar esse vídeo, quero ler aqui uma palavra aqui, né? Muito importante, ó. Talvez alguns aqui esteja carregado de temores de que já tenham blasfemado, né, contra o Espírito Santo. Há uma ideia que se alguém já disse algo contra o Espírito Santo, está condenado. Então, eu mesmo já entrei numa lista negra de blasfemadores, porque fato, é muito difícil, seu óculos tá meio ruim, viu, mano? Talvez haja alguns de vocês que, carregando esse fardo, e há outros que pensam que talvez tenha blasfemado o nome de Jesus Cristo, falando contra ele, tocando com a palavra perversas, né? E assim, então, estão condenados a sem esperança de perdão diante desse quadro. Eu estou dizendo para vocês, amados, quantas pessoas estão confusas, né? Já pensaram, eu acho que já blasfemei contra o Espírito Santo. Não. A blasfêmia contra o Espírito Santo é aqueles que desconcordam com a Bíblia. Tu pode ver aqui, ó, vou deixar um trecho aqui para vocês entenderem. Eu estava lendo ali, mas eu estou muito ruim aqui. Eu sempre falei para os irmãos, tem que trocar esse óculos. Tiago, capítulo 4, no verso 4, diz assim: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Então, aqueles que for amigo do mundo constituir-se inimigo de Deus. Então, quer dizer, a pessoa já blasfemou contra o Espírito Santo porque não vai concordar com aquilo que a Bíblia diz. A Bíblia fala que é pecado isso aqui, eles dizem que não são pecados. Eles passam por cima e vai furtando, como diz Tito, capítulo 1, lá no verso 2, para frente, lá tu vai ver que eles estão furtando a palavra de Deus, dizendo que isso aqui não é pecado. E Tiago fala que eles são adúlteros, estão adulterando a palavra de Deus, dizendo que não é pecado. Eles estão adulterando a palavra do Senhor Jesus, né? A palavra que o Espírito Santo inspirou, né? Deu aos profetas. Eles estão adulterando aquilo que está na Bíblia. Se a Bíblia diz que é pecado cortar o cabelo, Paulo falou que nem eu, nem as igrejas de Deus têm o tal costume que vocês têm, pastores, que liberam as irmãs cortar cabelo e pintar cabelo. Então a Bíblia diz que é pecado e eles falam que não são pecado. Eles dizem que não são pecado. Então já blasfemaram, eles nunca mais vão voltar para trás, nunca mais eles vão se arrepender, porque já nasceram com esse espírito de engano, com esse espírito de engano no meio do povo de Deus. Muitos já caíram na mão desses falsos profetas, como Satanás também enganou a terça parte das estrelas nos céus. A terça parte é muitos, milhares de anjos, só em palavras, né? O Luiz Belo, filho da Alva, né? Tinha 6 asas, cheio de olhos, bonito anjo, né? Poderoso. Deus confiou nele, né? Mas ele se enganou. O onipotente, o Criador dos céus e da terra, sabia a mente dele, né? Tirou ele de lá, juntamente com os anjos. O Senhor não poupou nem os anjos que concordaram com ele. Ainda mais nós, irmãos, que estamos na carne, se nós não se arrepender, não voltar para trás, refletir,
e pedir perdão, né? Ah, mas eu estava aqui nessa igreja aqui, eu não concordo com isso. Quando você não concorda, você vê que tem alguma coisa errada, sai fora, porque o Espírito Santo quer te salvar ainda, viu? Mas se você pegar a corda, nunca mais tu sai dessa igreja, tu vai se perder para sempre, porque os falsos ensinadores e obreiros estão ensinando heresias, enganando milhares de crentes, né? Milhares. Então já blasfemaram com a Espírito Santo de Deus, nunca mais volta para trás, vai morrer na impiedade, vai morrer com as irmãs pintadas, cabelo pintado, brinco na orelha, a boca pintada, short, calça comprida, né? Indo para as praias, ficando de biquíni, né? De biquíni, os homens jogando bola, né? Participando com jogo, com orgia de tempo de Copa, né? Copa do Mundo, esses jogos aí que as pessoas participam, chama palavrão, no meio dos ímpios, e numa sala, juntando aqueles ímpios ali, se juntando com aquela orgia daqueles jogos que estão aí, eu não sei nem explicar direito, porque eu não mexo com essas coisas aí não, né? O mundo jaz do maligno. O que é que faz um homem de Deus, uma mulher de Deus que diz que serve o Senhor na mesa dos demônios e depois na mesa de Deus? Ou você serve a Deus ou você serve o diabo, né? Mateus capítulo 7, no versículo 20, né? Ali diz, nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, né? Naquele dia, o Senhor abertamente vai abrir, eu não sei quem são vocês, mas eu trabalhei na tua obra, expulsei demônio, eu estava na igreja, eu cantei bonito, preguei bonito, o Senhor vai dizer assim, nunca vos conheci por causa da vossa iniquidade. Quer dizer que essas pessoas blasfemaram contra o Espírito Santo, não quiseram conhecer a verdadeira santidade. A Bíblia diz que quem é santo, santifica mais ainda, e quem é sujo, se suja mais ainda. Então, cuidado. Aqueles que blasfemar contra o Espírito Santo e aquele que destruiu o templo do Espírito Santo que está dentro de nós, que não aceita a verdade, irão para o inferno para todo sempre, né? Mas aqueles que refletir, dizer assim, eu estou errado, esse pastor está errado, porque eu não concordo com o que ele está falando, eu não concordo com o que essa irmã está falando, há tempo, sai dela, povo meu. Então, se você sair, você não vai blasfemar com o Espírito Santo, porque você nasceu para a salvação, mas aquele que nasceu para a perdição vai concordar com orgia, com heresias, e concordar com a mentira dos falsos profetas, porque a Bíblia Sagrada, ela tem de ser lida, e ela tem de ser interpretada pelo Espírito Santo que inspirou a Bíblia. E o segundo passo, para terminar, a blasfêmia com o Espírito Santo também traz quando a pessoa está falando em mistério, né, ali em línguas estranhas. Se você não tiver o dom de interpretar os espíritos, né, aquele que está falando mistério, dizendo que pode ser o inimigo, né, tu não pode falar isso na tua boca, você pode blasfemar também. Então você fala assim, Senhor, essa pessoa aí que está dando assim um escândalo, será que é o Espírito Santo? Se for do Senhor, continua. Agora, se não for, Senhor, joga por terra, para longe, Pai. Mostra para o povo que o Senhor está mostrando, porque o inimigo também imita e faz imitação de línguas. O inimigo também faz imitações, entendeu? E tem também a carne, a meminice. Tem a meminice e a carne. Aliás, a carne, né? Lógico, a meminice. E o espírito maligno que está usando essa pessoa em línguas, mas a pessoa que tem um dom do Espírito Santo já sabe que está errado, porque o espírito que está em nós não comunica, não dá certo com o espírito de erro, né? E é por isso que tem que ter o dom de interpretação dos espíritos, entendeu? Então, se você está com dúvida, fique na tua, não fala nada não, fala, Senhor, está nas tuas mãos, né? E pede para Deus usar um pastor para falar, tá bom? Eu deixo para vocês esse recado. A blasfêmia com o Espírito Santo é coisa séria. Se você desfazer o que está escrito na Bíblia, dizendo que isso aqui não é pecado, você já nasceu para a perdição. Tem pessoas que estão da igreja ali, começou bem, concorda com a doutrina, pregou contra a mentira, contra o pecado, hoje não é mais pecado, é sinal que você já blasfemou com o Espírito Santo de Deus. É difícil. E essa blasfêmia não tem mais salvação, viu? Porque você não quer se arrepender, você não quer deixar o pecado, dizendo que nós estamos colocando doutrina de demônios, doutrina de homens, doutrina de demônios, de homens, são isso que vocês fazem aí, que libera o mundo dentro da igreja, libera as mulheres andar igual ímpio, entendeu? A mulher igual a pombagira que anda lá fora. Ou é crente, ou você serve a Deus, ou você serve o mundo, ou serve a mesa de Deus, ou a mesa dos demônios. Então, o Espírito Santo de Deus é santo. Quem é santo santifica mais, né? Apocalipse capítulo 22, no verso 11 para frente, lá diz: quem é sujo se suja mais, e quem é limpo vai se limpando mais com a palavra de Deus. Aqui é a palavra que lava, né, o homem, né? Nós temos de ter o Espírito Santo verdadeiro, que o Espírito Santo não é bagunçado não, ele é santo. O Espírito Santo, ele fala a verdade.
ele revela a verdade, o pecado. O pastor que está em pecado, ele não vai enxergar o teu pecado porque ele está pior do que você. Amém? Eu deixo. Você que está em dúvida, mas meu pensamento, o diabo jogou seta na minha mente, será que eu pequei com o Espírito Santo? Não. Isso foi setas, tá bom? Repreenda em nome de Jesus, porque o Senhor Jesus sabe que você não quer pecar com o Espírito Santo. Então eu disse para vocês nesta manhã, e Deus abençoe a todos, ora por mim que eu vou orar por vocês. E que não entender, irmão, entre em contato comigo, né? Ah, pastor, eu estou com dúvida, eu não entendi direito. Entre em contato comigo no WhatsApp, tá? Eu sou o pastor Paulo Farias, 14 anos que eu estou pastoreando a igreja, 30 anos que eu conheço a palavra de Deus. Eu conheci no tempo da doutrina, né? E até hoje eu guardo, em nome de Jesus. Aqui na minha casa não tem televisão, eu não participo com orgia, o celular meu é só para mensagem, não participo com coisa do mundo, novela, filme, nada, né? Eu só participo com as coisas de Deus, louvores e mensagem. Fica na paz. É o contato. Aqui em Porto Velho, né? 69 993 73 55 83. Falar com o pastor Paulo. É o meu WhatsApp. Fique na paz e ora por mim e obrigado.